No capítulo anterior, Ishu estava sendo esmagado. Cada tentativa era lida, anulada e contra-atacada. Ele estava encurralado, mas então uma voz ecoou: "Nem pense em desistir agora." Foi nesse instante que algo dentro de Hanzo Ishu mudou. Ele cerra os dentes e toma uma decisão: empilhar pedra por pedra. Do outro lado, Raya Shinzaki Shizuki começa a gargalhar. Ele estava se divertindo. "Isso, continue, aprenda mais." Mas Ishu não recuava. Ele avança e em sua mente um pensamento ecoa: a voz do meu coração, a voz da minha lança, até a voz do mundo. Eu vou escutar todas elas. E então a batalha muda. Os dois começam a evoluir em tempo real, pedra por pedra, passo por passo, ambas com um único objetivo: se tornar o mais forte. Agora é fúria total, lança contra espada, no limite absoluto. As armas cintilam. Enquanto atinge sua velocidade máxima, o impacto ecoa por toda a arena. A plateia inteira congela. Mori Hamaru treme. Isso está muito além do esperado. Hanzo Doei observa sério. A lança e a espada estão se repelindo. Eles estão completamente iguais. Raya recua. Seu corpo já está no limite. Mas Ishu continua avançando. Ainda não. Eu preciso ir mais alto. E então ele acelera. Mais rápido, mais forte, mais preciso. Seu corpo começa a falhar, mas ele ignora tudo. Seus olhos soltam faíscas. Mais alto. O grito dele rasga a arena. Agora, Raya Shinzaki começa a ser pressionado. Cortes surgem, sangue voa. Raya respira pesado. Droga, perdi muito sangue. Isso está afetando meus movimentos. Ele observa, analisa, calcula. Droga, ele está mais rápido do que eu. Então, só existe uma forma de vencer. Seus olhos ficam frios. Eu preciso atacar antes mesmo dele agir. O corte temporal. O tempo desacelera. Raya levanta a mão à espada. Devagar. Respirando fundo. Ele se acalma completamente. A arena inteira sente. O silêncio toma conta. O matador de deuses fecha os olhos. Seus sentidos se expandem. Enquanto isso, Ishu continua subindo, mesmo com o corpo destruído. Ele vai além. Eu ainda posso ir mais alto. E então, ele avança com tudo. O golpe final. Raya abre os olhos. No meio da escuridão, ele vê uma luz. Agora, no último segundo, Ishu acelera ainda mais. Raya saca sua espada. Corte temporal. As armas se colidem. E nesse instante, a mente de Ishu explode. O quê? O alcance da minha lança está aumentando? Vamos, lança cruzada. Vamos além do que já fomos antes. E então ele vê uma visão. Raya empilhando pedra por pedra, subindo mais alto e ultrapassando ele. Um segundo, um único segundo, decide tudo. A lança corta o rosto de Raya. A espada atravessa o peito de Ishu. O sangue explode. O tempo volta ao normal. Os olhos de Ishu tremem, perdem o brilho. Seu corpo cede. Ele cai de joelhos. A lança crava no chão. E então o prodígio dos Hanzoi cai, inconsciente, à beira da morte. Um silêncio absoluto toma conta da arena. Ninguém entende o que acabou de acontecer. Mori sua frio. Eu nem consegui ver. E então uma voz ecoa. Muito bom mesmo. Mori então levanta o leque e anuncia: a 7ª luta da primeira rodada do torneio Tenkaichi chega ao fim. E o vencedor, representando a família Date, Raya Shinzaki Shizuki. A cena ia para Raya Shinzaki. Raya permanece de pé. Por pouco, seu corpo também estava destruído, coberto de sangue. E no fim, a diferença foi mínima. Raya olha para o céu, respiração pesada, seu corpo no limite. Ele ergue lentamente a espada e então percebe um corte na lâmina. Seus olhos se estreitam. Mas o que foi aquilo? O alcance daquela última estocada. Por um instante, ele duvida. Eu realmente venci? Ele vira olhar para Hanzo Ishu, caído, imóvel. Então entende. Hanzo Ishu, até o último segundo, você continuou empilhando pedra sobre pedra. Do outro lado, Date Musamune explode em euforia. É isso, a vitória é nossa. Vitória, orgulho, domínio. Mas nem todos reagem assim. E a Jiu apenas esboça um leve sorriso. Esse é o Tenkai, um gênio, abençoado com um talento natural, derrotado por alguém que viveu apenas para se fortalecer. Fumakotaro observa em silêncio, fria, imutável. Então ela diz: nesse mundo, apenas os fortes conseguem o que desejam. Não importa se é um gênio, uma criança ou um homem comum. Se você quer ter tudo, sua única escolha é se tornar o mais forte. Enquanto isso,
isso, o corpo de Inshu é retirado da arena. Os discípulos da escola Hanzoi seguem atrás, desesperados, alguns chorando, outros simplesmente não conseguiam acreditar. O prodígio, aquele que todos invejavam, caiu. E então, o velho mestre Yin fala, sua voz carregada de culpa e preocupação. Eu fui tolo, me deixei levar pelo talento dele e nunca fui capaz de lapidar seu verdadeiro potencial. A culpa é minha. O silêncio pesa, até que uma voz surge, como esperado de você, em Domo. Todos se viram, e então ele aparece, Itoi Tosai, o próximo lutador. Com um sorriso leve, quase provocativo, ele continua. Sua autocrítica é admirável, mas é uma pena. Se aquele garoto tivesse tido o ambiente certo, ele poderia ter alcançado o topo. Ele olha para Inshu com interesse genuíno. Ver um talento desses sendo esmagado é doloroso. Doei franzocenho. Do que você está falando? Itoi Tosai dá um passo à frente. Seus olhos brilham. Aos 11 anos, o gênio dos Hanzoi abriu o mesmo portão que Izinokami. O nome pesa no ar e Itoi Tosai continua dizendo. Kamizumi dizia, ao abrir o portão do despertar celestial, todo o potencial de uma pessoa pode ser liberado. Ele sorri e continua explicando, mas esse poder também pode destruir quem o carrega. O silêncio toma conta de todos e Inhei então entende. Então, você veio por causa do portão? Itoi Tosai ri. Sem negar, ele continua. Um espadachim que vive pelos próprios desejos, que matou até os próprios mestres? Sim, sou exatamente isso. Itoi Tosai se aproxima de Inshu sem respeito algum pelo momento. Desculpa parecer assim, mas eu estava curioso demais. Os discípulos se entreolham, confusos. Que? Ele falou curioso? Do que esse cara tá falando? Eu também não estou entendendo. Itoi Tosai vê a dúvida no rosto de todos. Então ele revela. Vocês não perceberam? Todos ficam em silêncio. Itoi Tosai continua dizendo. O último golpe de Inshu tinha um alcance completamente anormal. Aquilo ultrapassou até as expectativas de Raya. Doei arregala os olhos. E Ito continua dizendo. Ele foi forte o suficiente para alterar a própria trajetória do corte. Nesse momento, Raya Shinzaki caminha ao longe, ferido, exausto, mas em silêncio. Itoi Tosai continua. Vocês estão abalados demais para perceber. Mas Yajiu, Fumakotaro e até o próprio Raya, todos notaram isso. De repente, Inshu respira, fraco, mais vivo. Todos congelam. E então, um alívio percorre o peito de todos. Itoi Tosai ri e continua dizendo. Foi com o dorso da lâmina. O silêncio se quebra. Gritos ecoam, gritando pelo gênio dos Hanzoi. Todos estavam felizes. Desespero vira esperança. Eles correm, chamam por ajuda. Itoi Tosai observa tudo e suspira. Parece que não vamos conversar agora. Ele começa a se afastar. Sua aura começa a emergir. Se quiserem entender o que aconteceu com ele, ele para, sem olhar para trás. Venha assistir minha luta. Sua presença muda, pesada, ameaçadora. Eu vou mostrar a resposta. A cena então muda abruptamente. Uma floresta silenciosa, densa. Maeda Kaijiro então fala. Nagaharu, parece que a 7ª luta acabou. Você está pronto? Um homem responde, calmo, frio. Ele era Ogasawara Nagaharu. Finalmente. Ele segue um corpo desacordado, como se não fosse nada. Pelo menos, consegui me aquecer um pouco. Ele olha de canto. Maeda, se não trouxer oponentes decentes, eles quebram muito rápido. Maeda suspira. Você continua lunático como sempre. Nagaharu sorri. Há 10 anos, quando o Japão encontrou a paz, eu precisei buscar batalhas em outro lugar. Na China. Seus olhos ficam mais profundos. Lá, eu encontrei algo diferente. Um poder marcial, com milênios de evolução. De repente, um homem ataca. Contudo, Nagaharu nem se move direito. Apenas um gesto. Com um impacto, o homem voa, como um boneco de pano. Sangue explode. Maeda arregala os olhos. O que foi isso? Nagaharu responde tranquilo. A mesma técnica que Kamizumi usou. Mas no Japão, quase ninguém domina isso. Ele dá um passo à frente. Sua presença muda. Por isso, sou eu quem vai evoluir as artes marciais desse país. O ar fica pesado. Então vamos, Maeda. Eu vou oferecer o Japão ao Ezuji-sama. Seu rosto se transforma. Algo monstruoso. Esse Tenkaichi será completamente esmagado pelo meu poder marcial. A iluminação marcial não é uma bênção, é uma doença. Continua no próximo capítulo. Um gênio caiu, mas no último segundo ele fez algo que ninguém percebeu. Um golpe que mudou até o destino da luta.
derrota. E agora, um novo monstro entra em cena. Um homem que foi até a China em busca de poder e voltou com algo completamente diferente. O nome dele é Ogasawara Nagaharu. Depois de uma das lutas mais insanas do Tenkaichi, Raya venceu, mas por uma margem mínima. E o que ninguém percebeu é que Inshu ultrapassou seus próprios limites no último golpe. Deixa o like aí, malandro.